Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 15 de setembro de 2019, são 8 horas e 20 minutos aqui na Alemanha. Jetzt, meus amigos adormecidos estão começando a se perguntar e eles estão a fazer perguntas a mim e a quem mais eles possam encontrar. Perguntam aquelas pessoas que pareçam estar um pouco despertas. Enfim, estão eles despertando também, certo? Nem sempre. Podem estar apenas curiosos com algo que ouviram e querem saber algo mais, mas não significa que estão despertos. Talvez irão despertar, talvez não, pois há muitos que apenas querem fazer parte da rodinha do despertos ou da modinha do movimento do despertar. Isso o sistema providenciou para que isso acontecesse. Não foi que nós quiséssemos, que nós fizemos isso acontecer. Ele foi induzindo as pessoas a verem tudo isso como modinha, porque foi com as pessoas dele e com tudo dele que ele foi induzindo a manada daqueles que estão adormecidos, né, agem como carneirinhos, a buscarem essa informação, mas de um jeito assim, mais para brincar, para se sentir integrado naquele meio, sabe? Entrar para o playground, é assim que eles se interpretaram, que estamos todos fazendo parte de um movimento, de uma modinha, e, enfim, eles não estão despertando de verdade. E se você acha que há mais pessoas despertando e percebendo o sistema, suas ciladas, truques e suas pessoas? Sim, parece que sim, mas não são ainda tantas e nem ainda suficientes para desmontarmos o sistema completamente. Precisamos de mais, de muito mais. E muitas coisas estão acontecendo tão rapidamente na minha vida e sinto também pelo mundo. Será que tudo isso que vimos acontecendo, essa rapidez toda, é porque eles perceberam que mais pessoas estão despertando? E provavelmente por isso é que eles estão acelerando a censura de muitas informações importantes para nós. Quando eles fazem isso, ou nos deixam pensar que estão censurando não como a gente pensa. Censurando e liberando. É coisa bem típica dele e deles. É como se fossem liberando a corda que dão à mente humana. Vão dando corda até que ela, satisfeita ou não, continue vivenciando pelo físico as histórias, sentimentos e pensamentos que a mente humana, as pessoas vão obtendo, influenciada pelo que foi tomado em tudo que encontrou pelo sistema. E depois de um tempo, ele, sistema programador, controlador, manipulador, corrompedor e hacker, e toda a sua gente e coisas, se põem a enrolar esta cordinha de novo, deixando-a curta ou na medida que precisam para controlar a euforia ou inércia da massa. Ou, no mesmo, eles fazem com o despertar atual, ou com o conhecimento que está sendo liberado através dessas informações, ou com a paz, ou com a guerra, a tal guerra que a gente pensa que existe, e com tudo mais, é assim que é feito, é assim que eles agem. Quando censuram, não significa que estão nos escondendo ou proibindo de fato. Na verdade, estão querendo nos distrair, nos fazer mais apegados ao que às vezes parece que estamos perdendo, ou nos manter focados em algum assunto, necessidades ou faltas, enfim, faz parte do roteiro da história de algum momento atual em que nós, pessoas da massa, estamos vivenciando como se fosse a máxima da nossa existência, da verdade, de uma realidade, de uma vida. Vamos falar sobre isso em vídeos que eu for subindo, ou os que eu tiver tempo, claro, assim que eu for desenvolvendo outros temas nos quais esse assunto caberá perfeitamente, vocês poderão ir compreendendo mais ainda do nosso sistema mentiroso e toda sua gente. Artistas de natureza, que recebem depois vários títulos, vários scripts, para serem toda essa gente que influencia as nossas vidas negativamente ou positivamente. Todos eles são artistas. Então, alguns recebem um script. O script diz:
Aqui você será um presidente, você vai ser um governador, você vai ser um atleta, você vai ser um historiador, você vai ser um monarca. Então a gente não os vê como artistas, a gente vê eles como essas pessoas da massa que se tornaram essas pessoas importantes nas nossas vidas. E outros ganham script, você vai ser artista. Este artista que eles deixaram a gente conhecer como pessoa que se especializa em atuar ensinando a vida real das pessoas da massa. Então a gente pensa que a diferença, que essas outras pessoas que mesmo que mintam para a gente de vez em quando, não é porque elas são artistas do sistema, pessoas do sistema, mas sim porque elas estão envolvidas na corrupção e nas coisas ruins do mundo. A Hollywood. Então a gente pensa que Hollywood é dedicada somente a esses artistas que fazem filme, novelas, séries, etc. Não. Hollywood é muito mais do que isso, apenas a gente não sabe. A gente só conhece Hollywood assim, mas há uma outra Hollywood que é completamente quem domina, o que domina, né? O que domina todo esse mundo, porque é o que controla todas essas pessoas. E quem são essas pessoas? Todas elas são artistas, todas elas são fakes, não são pessoas da massa, não são reais humanos. Então, coloquem isso na cabeça de vocês para ajudar a vocês a despertar e entender este mundo. Todos eles são artistas. Estão todos ensinando para a gente. Eles vão vivenciar ali com a gente, aqui nesse cenário. Mas não são de verdade essas pessoas ou essas coisas. Elas só estão ensinando como se fosse de verdade. E a gente toma como de verdade porque as nossas mentes estão possuídas, estão controladas e manipuladas. Conversando com uma seguidora desperta esses dias, Anísia, nesses dias que eu conversei com ela, nós falávamos sobre quando exatamente ela se deu conta do que, vamos chamar assim, de despertar. Quando ela tomou consciência de que algo muito profundo mudou dentro dela e, consequentemente, que a fez perceber tudo nela, dentro, em si mesma, e à volta. O que fez ela sentir que tem algo diferente, novo, estranho, intragável, esquisito, cruel, feio, injusto, qualquer coisa dessa maneira. É engraçado, não sei explicar, disse ela, mas depois que descobri que estou presa é que eu me senti livre. Exatamente isso. Você vai se achar livre, se perceberá livre assim que souber de sua prisão, souber que estava sendo enganada ou enganado. Neste momento, você já sabe que acabou o controle total, algo do sistema foi solto, liberado, e você consegue sentir algo por você mesma ou mesmo, e não por influência de algo dele, algo muito forte que estava fazendo você pensar que era isso que ele queria, de fato, completamente. Ainda que esteja presa em muitas outras crenças, ciladas, manipulações, corrupções, porque quando você desperta, não é assim, puf, tudo mais se libera, tudo mais fica livre, tudo mais fica perfeito. Não, a sua mente despertou para alguma coisa. E a principal é essa, despertar para essa coisa única que te faz continuar buscando o restante, se liberando, se liberando, se libertando. Enfim, mesmo que ainda esteja aprisionada em hábitos, manias, pensamentos e o que mais ele e seus truques te levaram a ser a pessoa fake que se torna dentro dele, né? A pessoa fake que você se tornou dentro dele. Não que você seja de fato, mas a que se tornou dentro dele. E para vivenciar o mundo, o tal do aqui, esse aqui que todos nós nos referimos, tem que se estar manipulada e posta, colocada a ser o que ele quer ou precisa. Não a mente humana rejeita. Veja o caso de quando vamos despertando e vai chegando um repúdio imenso por tudo que vamos detectando. Mentiras, controle, manipulação, farsas, fraudes, corrupções, injustiças de todas as maneiras. Você sente que já sentia que existia algo dentro de você que dizia que era errado,
Só que não conseguia se organizar para saber o que era. Ele não deixa, é muita coisa. E a gente vai tentando viver aqui, vai tentando fazer alguma coisa para a gente, mas ele não deixa. Ele te suga o dia a dia, a rotina, o estresse, essa vida, o pagar, o não pagar, o sobreviver, na verdade. É óbvio que ele nos faz carregar e suportar tanto de suas coisas, de tudo isso que eu falei, para se viver aqui, que acabamos sem tempo para pensarmos, sentirmos, vivenciarmos e sermos o que de fato seríamos, ou seja, que seríamos se não tivéssemos sido, sentido, percebido e vivido o que ele queria e quer, como sendo nós de fato, como se fôssemos realmente o que ele nos fez criar e acreditar que somos, que precisamos, que aceitamos e tudo mais. Que durante anos de minha jornada já coloquei em vídeos para vocês. Tudo que falo em meus vídeos novos são repetições ou explicações maiores do que já falava anos atrás. Eu vejo que eu posso explicar mais, que a mente das pessoas agora está mais aberta, então eu posso explicar mais. Que privilegiados e felizes são aqueles, as pessoas da massa, que quebraram as correntes da ilusão, que ousaram ouvir o chamado interior da própria essência, que escaparam do transe hipnótico dessa grande farsa que é nosso mundo. Então, ao despertar, ao desconstruir crenças, ao detectar o sistema, os seus truques, as suas pessoas e suas historinhas, você vai se desapegando dele, tirando o falso que ele te fez aceitar como verdadeiro e deixar o que é seu começar a tomar conta do que você queria ser e nunca conseguiu nesse mundo. Vai deixando-se preencher por você mesma, mesmo que no começo seja confuso e ainda pareça estar buscando e vivendo dentro de um labirinto infinito de mentiras, porque é isso que o nosso sistema nos dá, um labirinto de mentiras. E vai se sentir um pouco perdida ou perdido com as informações, sentimentos, visões, pensamentos, questões e novas percepções. E isso é por causa de toda a corrupção, hackeamento e manipulação que ele e todas suas coisas e pessoas nos causaram. Nos causam e continuarão a causar mesmo quando estivermos despertos. Por isso precisa acordar e vê-lo, reconhecer suas pessoas e coisas. Depois se conhecer o máximo que puder. Conheça você mesmo. Se cuidar e amar. Se policiar e polir. Para chegar a uma pureza que é o real de nosso ser, de todos nós. Quando não somos manipulados e corrompidos, como todos nós somos dentro dele, entendeu? Então nós somos essa pureza. Ninguém da massa, pessoas reais, nasce mal. Mas ele, essa pessoa que nasceu aqui dentro, pode tornar-se, uns de nós podemos nos tornar sim do mal. Pois ele, o sistema programador e ladrão das nossas mentes, precisa que façamos o mal uns aos outros constantemente. Ele se alimenta disso. E nós, assim, mantemos essa energia negativa entre a gente. E eles não recebem essa energia negativa. A historinha da espiritualidade e todos os outros assuntos ligados a isso é para convencer que já se nasce com predisposição a ser do mal. Você é pureza, todos somos. Quando entramos para nascer, já começa então a desconstrução de nossa pureza. Começam a roubar tudo que era nosso original e vão preenchendo com as coisas falsas do sistema. Sua mãe ou seu pai já estão com algumas coisas dentro deles, seus corpos, no mental, né? Ao fazer essa criança, que será você, então já tem as substâncias que vão acionar o que ele, sistema, quiser. Já do ventre, você vai sendo atacado. Depois pelo mental, depois pelo que vai comendo, bebendo, ouvindo, falando, vendo e tudo mais aqui nessa tal de realidade nossa. Você começa a se libertar quando desconstrói o mundo que ele te fez pensar ser real. Quando desconstrói a pessoa que ele te fez pensar que era ou é. Quando desconstrói tudo e todos que ele te deu para tomar como real e verdadeiro, ou para que você obedecesse, adorasse, imitasse, copiasse, acreditasse ou não, aceitasse, pois no fundo, se não aceita um deles, você vai acabar aceitando outro dele enquanto não descobrir o que você está fazendo realmente aqui neste mundo, o que é tudo isso aqui, quem está controlando, não é? Mesmo que você não tenha uma figura física, né? Você tem agora o conhecimento de algo maior, está controlando e manipulando e não é um ser de amor e nada disso.
divino, mas sim um sistema programador, manipulador, corrompedor, acho que é essa palavra em português, hackeador, né? E que vai fazer de tudo para todos nós continuarmos aqui presos, iludidos, vivendo uma realidade fake, porque isso suporta ele. É assim que ele continua a viver e a nos matar. A todas essas, vamos chamar de almas, que vêm aqui para esse mundo, perdendo tempo, sendo comido, devorado por este sistema. E todo controle mental começa a perder a força máxima. Esse controle vai diminuindo até que você tenha controle até mesmo dos momentos nos quais sente estar sendo invadida por novas tentativas dele, de suas coisas e pessoas em seu ser, no seu mental, querendo influenciar e comandar de novo 100% sua mente para tomar por completo essa sua porção material, que chamamos do corpo, do que pensamos um corpo, certo? Ué, por que eu falei isso aqui? É porque eu estava falando de quando você desperta o que você sente. Então, todo o controle mental começa a perder a força, esse controle dele, do sistema, né? Começa a perder a força, esse controle vai diminuindo até que você tenha controle, até mesmo dos momentos nos quais sente estar sendo invadida por novas tentativas dele, de suas coisas e pessoas em seu ser, porque ele vai tentar sempre recuperar aquela mente que está despertando, vai tentar jogar um monte de coisa, pessoas, atrações, prazeres, você vai ver. Você vai sentindo pensamentos, pô, eu não queria estar pensando isso. É como se estivesse sendo invadido, recebendo algo que você não queria produzir, criar, sentir, pensar. Bom, então aí vocês entenderam o resto da minha frase, não é? Invadida por novas tentativas deles, de suas coisas e pessoas em seu ser, no seu mental, querendo influenciar e comandar de novo 100% sua mente para tomar por completo essa sua porção material, que chamamos do corpo, do que pensamos ser um corpo. E o que eu quis dizer é que quando ele toma o nosso mental, que ele faz isso desde que nascemos, consequentemente ele tem todo o nosso físico, todo o nosso corpo está controlado, porque a gente vai agir, pensar, sentir, fazer tudo aqui através das influências que nós vamos tendo, pelas crenças que a gente vai aceitando dele, e os pensamentos que vamos ter por causa dele. E isso gera o quê? Hábitos, mania, comportamento, desejo, sensações, gente, fica tudo preso a ele. E o mental que temos ou desenvolvemos nessa tal de vida que você e todos experimentam, até mesmo esse mental não é seu original, não é original de ninguém. Mas quando se consegue despertar ou abrir os olhos mentais, você vai perceber que está cheio ou cheia de algo que não é seu. É muito bom, é uma sensação de liberdade mesmo. Estando presa dentro dele, você experimenta isso, você se satisfaz com essa sensação. Você sabe que está aqui presa, você vê os grilhões, você sente que tem um monte de coisa ainda que você aprendeu a ficar aprisionada e gostar, né? Pensar que gosta, mas você está sentindo livre. Enfim, eu tenho a informação correta. Eu estou dentro de uma prisão mental que, consequentemente, me levou à prisão física. Tudo que eu vivo aqui é uma mentira e eu não posso sair disso aqui agora, mas eu posso tomar consciência disso aqui. E eu posso agir um pouco diferente, mesmo que você não possa agir totalmente, porque você vai lá fora, está todo mundo ainda dormindo, quase todo mundo, você não sabe quem são as pessoas que estão acordadas, muitas pessoas não podem também demonstrar isso. E você vai ter que ir para banco, você vai ter que pagar a conta, você vai ter que trabalhar para viver, porque as pessoas não estão unidas, elas vão despertando também, elas percebem que vão sendo agredidas, vão ficando isoladas. Então, os despertos, verdadeiros despertos, eles vão se aproximando. E os verdadeiros despertos têm uma qualidade muito boa. A gente não deseja mal para o outro, a gente não humilha, não debocha, a gente não sente inveja, a gente não sente absolutamente nada pelo outro. A gente deseja o sucesso, a felicidade e o libertar para todos nós. Da mesma maneira, não tem disputa, não tem concorrência, porque tudo isso, se você ainda sente, é porque você está presa a alguma coisa do sistema ou muitas coisas do sistema. Então, se você experimentar essa sensação de descobrir primeiro que está presa, você vai se sentir livre e te dá uma satisfação muito grande. Eu garanto a você que você vai sentir isso.
Embora a escravidão ainda persistirá na sua vida, afinal, não sairá daqui pelo físico, não é? E essa escravidão vai continuar de certa forma. Ninguém é mais livre do que aqueles que são livres para pensar por si mesmos, certo? Então, é o primeiro passo para a liberdade, pensar por si mesmo. Mas não pensar por si mesmo como o sistema enrola as pessoas. Ele te dá as pessoas dele para falar as coisas e você pensa que você está pensando por si mesmo, você está imitando, você está copiando, você não está pensando por si mesmo ainda. Você está somente se baseando no que leu, no que ouviu das pessoas dele. Você tem que pensar por você mesmo e para isso você tem que se libertar das coisas dele. Tudo, o que mais que você der valor, você dá mais valor à filosofia, à ciência, o que for dele. Liberte-se de tudo isso. Não são parte da gente de verdade, são coisas do sistema. E você sustenta ele e suas coisas quando aceita tudo isso como real. Você pode até aprender. Você vai estar aqui, você não tem como sair. Você vai usufruir ou você vai deixar para lá. Ou alguma coisa dele, alguma coisa que você não quer, alguma coisa que acha que pode se adaptar em alguma coisa que você precisa dessa vida e tantas coisas que eu fico repetindo alguma coisa. Mas é dessa maneira. Mas você está ciente de que você não está tomando elas como a sua realidade. Você está ciente que você está agindo aqui no campo inimigo, um território hostil, que se faz de convidativo, atraente, maravilhoso, né? Prazeroso. Mas você vai conhecendo aos poucos. Tudo isso apenas e são ciladas. Então, embora a escravidão vai continuar, porque você não vai sair daqui pelo físico, vai saindo pelo mental, é assim que você veio para o mundo, pelo mental. Primeiro o mental, depois o físico. Não tem como fazer primeiro o físico e depois colocar o mental, não. Alguma coisa formou a ideia de nascer ali. De alguma maneira, uma prisão, não sei como explicar a vocês ainda. Então, foi criado esse corpo físico para esta pessoa, vamos chamar assim, que o seu eu é uma pessoa, e ele colocasse ali, vamos supor, vamos chamar isso de conexão com esse físico, é a mente e o cérebro, que é o computador dele, que ele vai usar aqui. É o computador dele, tem um formato de corpo, né, com todos esses membros, não podia só colocar uma parte só, imagina só o cérebro assim, dentro da cabeça, pulando como uma bolinha. Então, foi dado esse corpo. Vamos supor assim, gente, porque poderia ser diferente, mas é para você entender melhor que é um computador que ele está usando, né, mas em forma física. Então, aquelas pessoas que pensam realmente por si mesmas, elas estão livres. Aqueles que vão decidir e tomar uma escolha, na verdade, a única escolha que fazemos de verdade nesse mundo são essas pessoas que conseguem pensar por elas mesmas. E essa escolha única é escolher despertar e se libertar dele, de tudo dele e de todas as suas pessoas e coisas. Nas coisas que me refiro estão de tudo quando eu falo essas coisas dele, é porque eu já falei tantos anos, então quando eu falar coisas, olhem nos meus vídeos antigos. São coisas materiais, recursos que nos fornecem às custas de nossos sacrifícios ou de outros de nós, a sociedade que nos dá... Sociedade, cultura, quando você acordar você vai ver que lixo que são tudo isso, todas as coisas que tem dentro de tudo isso, os sonhos, os sentimentos, histórias, desejos, prazeres, padrões, o tal do bem, do mal do sistema, doutrinas, filmes, livros, cientistas, ciência, tudo, personagens e coisas. Todos seus pensamentos foram direcionados a ele, a tudo dele, às pessoas deles, às suas criações, invenções, historinhas, etc. Como todos os pensamentos podem ser relacionados às coisas e acabar manifestando coisas, ele precisava controlá-los e construí-los. Mas os pensamentos não são coisas. Podemos pensar em coisas sim, porque tudo começa quando pensamos. Ou pensamos que estamos pensando o que queremos de fato pensar, mas acabamos pensando em algo dele, do sistema, e ajudando ele a manifestar suas coisas todas por aqui. E acabamos pensando também porque temos o tudo que experimentamos dentro dele e não porque nós mesmos criamos ou desejamos. É por isso que acabamos pensando essas coisas todas, porque é tudo dele, está dentro da gente e fora da gente. Fomos induzidos desde que nascemos a pensar, sentir, ouvir, aprender, agir e ser o que ele quis e quer. Em muitos vídeos já comentei muito sobre como eles e suas crenças nos influenciaram para percebermos a realidade que estamos do jeito que eles queriam e querem.
E por isso somos levados a pensar nas coisas deles, as pessoas deles, no que elas dizem, falam, pensam, mostram, escrevem, sonham e dizem que são ou não são. O que elas disserem, ele fará de alguma maneira, a ser real, a ser importante, a ser necessário. E quando ele não mais quiser, ele modifica, transforma, inverte, coloca outras pessoas dele para desafirmar o que outro dele afirmava e dizia, para repaginar e criar em cima de tudo que já foi ou está sendo, e vai acabar trazendo novidades, as tais novidades. Mas ele repete, parece criações novas, né? Parece belo, parece novo, real. É um fazedor de ilusões, de manipulação, transformação, inversão. É isso, não tem nada mais nele que se possa dizer vale a pena. E nos fazem pensar como as coisas dele e suas pessoas nos levaram a pensar sem parar, e o pensar constante da forma que nos colocaram, acaba nos levando a uma ideia, a um desejo, a um comportamento, uma emoção que ele quer e precisa que cada um de nós tenha ou crie, e assim por diante. Mas se pensarmos por nós mesmos, sem nenhuma relação com ele, com suas coisas, com suas pessoas e truques, acontece que experimentamos a brisa fresca do nosso puro ser. Começa com uma pequena brisa fresca e depois somos tomados por uma paz confortável. Tudo parte de nosso ser real, que nada tem a ver com o ser real, esse ser real, ou eu maior, o eu superior do sistema. Eu tenho que deixar isso bem claro toda vez, porque há quem já pensa que estou me referindo a todas essas confusões esotéricas ou religiosas ou tradicionais ou seitas que eles criaram ou criam sobre que podemos ser se não somos o que eles dizem que somos, né? Então, eles dizem um monte de coisa que nós somos aqui, mas depois dizem que lá fora nós somos esse eu superior, baseado nas coisas que eles inventaram para nós nos livros. E muitas coisas eles colocaram ali um pouco de realidade. E, essa criação fora daqui, que somos nós. E há aquilo que eles inventaram o nome de Avatar, tá? Que somos nós. Então, algumas coisas eu uso as mesmas palavras, mas não tem o mesmo sentido. Quando eu falar o eu superior da gente, o eu real, não está conectado com as coisas do sistema. É algo que eu acho que, por enquanto, eu percebo que as pessoas estão pensando isso do sistema, mas não tem problema, porque já ajuda. Aos poucos, ela mesma despertando, ela vai perceber que esse eu que eu me refiro, nada tem a ver com o que o sistema fala. É alguma coisa muito, muito maior, não tem nada a ver com esse mundo flutuante de mentira que nós temos aqui. Bom, e que tal despertar, hein? Que tal se sentir amada por você mesmo? Uma leveza nos toma, uma felicidade, uma sensação de liberdade. Pois a única liberdade verdadeira é a liberdade de pensamento. Quando livre no seu pensamento, guiado por essa sua porção original, que você ainda não conhece completamente. As suas atitudes também vão começar a mudar, pois quando o mental está preso, consequentemente o físico está também. E mesmo que acorde, seu físico ainda está preso. Vai ter que trabalhar muitas coisas para libertá-lo, mas tem que se começar algum dia, certo? Que seja agora. É claro que você, de repente, recebeu um clique mental e percebe, nossa, eu estou presa aqui nesse mundo, isso aqui é uma grande mentira. Isso quer dizer que você já está livre de tudo? Não, não está. Tem muita coisa a ser trabalhada. Você se tornou muita coisa dele. Essa coisa toda vai ter que sair fora. Mas há muitos que pensam que possuem essa liberdade de pensamento no nosso mundo, mas na verdade não estão. Eles estão apenas mudando de um agente formador de pensamentos e sentimentos do sistema para outros deles mesmos, mesmo que se mostre ou diga serem pessoas simples e naturais da massa. Cuidado, pois o inimigo tem várias faces, tem vários poderes, tem várias ofertas. Eles nos têm por completo. E o apetite, o desejo é o que está prendendo muitos homens ainda. Os nossos homens estão atrasados perto das mulheres. No começo, eu percebi que quem despertava mais eram os jovens homens, e não as meninas mulheres. Depois que eu fiz os vídeos de transinvestigação, algumas pessoas chegaram ao meu canal e eram pessoas que estavam despertando e com uma idade
muito maior do que aquelas meninas que eu estava querendo que estivessem despertas. E eu fiquei surpresa. Eram pessoas de 30, 40, 50, 70 anos. E as meninas mais jovens estão super atrasadas. Os meninos mais jovens têm mais facilidade de despertar. E os homens mais velhos, quase nenhum. Todos presos, e eles não querem se desapegar às convicções deles por causa do apetite, do desejo. Muitos homens vão cair, vão continuar aqui nesse lamaçal de mentira por causa desse apetite. O apetite geral, para comida, para sexo, sabe? E os desejos deles, tal, eles não querem abandonar tudo isso. Se uma pessoa se sente livre quando se descobre presa em algum lugar ou por alguma coisa, né? Ela se sentiu livre quando descobriu isso, quando percebeu. Imagina se formos milhares de nós sentindo-se assim, se descobrindo assim. E imagina o muitos de nós, os que existem de pessoas da massa, que não é esse montão que nos mentem, né? Milhões e milhões de humanos na Terra, mas somos um bocado, sim. Imagina se todos despertam para essa realidade, para a realidade de que estão todos presos, sentindo, por engano, né, que estão livres, né? E ao despertar, aí sim, vão sentir que o que pensavam ser liberdade era a falsidade, a ilusão de sua prisão. E vão sentir o mesmo que Nízia sentiu. Se sentiu livre depois que se descobriu presa, que conheceu que está presa aqui neste lamaçal de mentira, nesse labirinto de mentira, confusões, manipulações, hackeamento, corrupções, etc. Mas ele é muito poderoso. E estou eu sozinha, tentando mostrar isso às pessoas durante muitos anos de minha vida, enquanto ele tem uma máquina poderosa de criação de coisas, que produzem outras coisas, que continua a nos manter nessa prisão, e ele tem pessoas que convencem e mantêm todos aprisionados, pensando estarem livres, pensando estar no mundo da criação primordial de amor, que foi ou é afetado consistentemente pelo mal humano, sabe? As pessoas pensam que o mundo foi criado por essa força de amor e foi afetado pelo mal por causa de nós humanos. Somos nós que fabricamos o mal, já nascemos com o mal, e assim foi. Ele convenceu a todos sobre isso, e as pessoas, quando acreditam, elas mantêm isso existindo, se manifestando. Por isso é tão importante para ele que você acredite nele, nas pessoas dele, nas coisas dele. Quando você estiver neste mundo apenas conhecendo e não mais acreditando, olha, isso aí vai te dar uma vantagem muito grande para se livrar dele. E ainda convencem que elas, as pessoas, são do mal. Pois é, não só convencem, eles a tornam do mal ou fazem com que aceitem o mal ou as justificativas para o mal e que vejam e construam o mal assim como a humanidade. No final, ficam eles todos controlados, todos da massa controlados, suportando esse sistema de crueldades e maldades infinitas, achando que é assim mesmo, faz parte do mundo. Todos marionetes, sem poder nenhum, sem controle real deles mesmos, sendo que ele, o maledito programador de mentes humanas e sua gente, quer e precisa que humanos reais da massa sejam. Assim, eles podem continuar tecendo suas redes macabras de controle e manipulação, como sempre fazem e fizeram. Eles tomaram partes de pedaços da nossa gente da massa, sabe? Os pedaços que eu falo são as divisões que criaram para todos nós, disputarmos para sermos ou corrermos atrás, padrões, grupos, movimentos de pessoas, ONGs, divisões gerais. Eu sou isso e aquilo, eu sou isso e aquilo, eu sou um punk, eu sou, não sei nem se fala assim direito, eu sou um emo, eu sou um feminista, eu sou desse partido, sabe, essas divisões. E para quê que ele criou essas divisões? Para as pessoas terem o que copiar, desejar ter, copiar, imitar, imaginar, pensar, que às vezes ou às vezes eu sou isso, né? Então muda de ideia, então às vezes não é, às vezes eu não sou, às vezes aquela pessoa não é, assim vai. E às vezes também tudo para sentir que somos algo que aprendemos aqui que somos. As pessoas fazem de tudo para pensar que é realmente algo, aquelas coisas que elas aprenderam que elas são aqui e que devem ser, que podem ser e que é legal ser, ou que todos nós pensamos em que é legal sermos, enfim,
eles estão com o poder para continuar a manipular e controlar dessa maneira. Mas quanto mais outros se descobrirem livres, ao perceberem que estão presos, nunca mais nossos predadores mentais heredarão completamente entre nossa gente. Não se houver uma população desperta, encorajada pela verdade, amor e pela justiça. Dias atrás, eu postei este passarinho lindinho pulando dessa maneira. Gente, o passarinho no pula-pula. E eu escrevi, eu fico pulando de alegria assim, como esse lindinho, quando encontro pessoas que estão despertando ou despertas e já começam a detectar o falso mundo nosso e todos seus personagens, truques, ciladas, faltas e historinhas. Olha que lindinho, é assim que eu sinto. O meu coração pula de alegria, felicidade. Bom, eu paro por aqui. Obrigada a todos pela atenção. Até o próximo. Jetzt Diva Height.